Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook e também no meu Twitter. Lembrando que essa entrevista fica para sempre no YouTube. E uma novidade muito gostosa, muito boa, pessoal. O nosso canal no YouTube, Diário do Rodrigo Lima, já passou 70 mil inscritos. Eu estava falando muito tempo aqui, quase 70 mil, agora nós passamos essa marca, sendo aí o maior canal de informações e notícias aqui de São José do Rio Preto e região. E hoje aqui comigo, muito obrigado pela presença, o presidente do Republicanos de Rio Preto, Diego Polacchini. Diego, meu muito obrigado por você ter um tempinho, porque você está sempre na ponte aí, São Paulo, Rio Preto, Brasília, e está aqui hoje conosco. Obrigado, Rodrigo. Gostei do Twitter, viu? Achei muito legal. Ótimo, a pronúncia é essa. Certo, Twitter, é. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, eu fico feliz com o andamento do seu projeto. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas com quem você falou logo que iniciou e fico muito feliz que tenha avançado da maneira como avançou. Bacana, e olha, só foi possível porque a gente tem aí os amigos, os patrocinadores, aqui como a Água Levite e também o nosso cenário. Você que elogiou, Diego, já você veio de outras vezes aqui, já com a Coronel Helena, com o Marcos Pereira, o cenário, que é a Cortina e Companhia também, e o nosso cenário aqui, o Móveis Colômbia. Meu muito obrigado, meu agradecimento a vocês. Lembrando que os móveis aqui estão disponíveis lá na loja dos Móveis Colômbia. E a Poti também, a Poti, o Guaraná Poti e a Água Levite. Meu muito obrigado, pessoal. Diego, e quem vem aqui também no podcast Diário do Rodrigo Lima ganha presente. Aí a pessoa conta tudo, hein? Não tenho nada a esconder. O café Bem Brasil, o café lá de Guapiaçu, aqui da nossa região. Dá até para sentir o cheiro dele, ó. É bom, hein? Muito uma delícia. Você gosta de café? Eu sou de família de cafeicultores, então gosto muito de café. Ah, é? Sua família tem? Tem. Não consigo sair de casa. Obrigado, Café Bem Brasil. Você depois pode levar, e se for bom, por favor, passe a consumir aí, porque é uma marca... café gourmet a gente não encontra em qualquer lugar, né? Então, o pessoal elogia muito o produto. Meu agradecimento também ao seu Edson lá do Café Bem Brasil, aqui de Guapiaçu. Ô Diego, mas agora eu trouxe você aqui para a gente falar sobre uma questão aí que está pegando. A eleição de 2024 já começou em Rio Preto? Pois parece que aceleraram mais do que já estava acelerado, né? É um processo que já começou, né, com a movimentação dos atores, enfim, de todo mundo que, de certa forma, quer se posicionar para ser candidato. Eu diria que, no nosso caso, a eleição de 24 começou em 2020. Né? Ela, na verdade, começou bem antes, quando nós sentamos e estabelecemos um projeto na cidade que tinha como objetivo chegar nesse momento em 2024. Sabíamos que era uma eleição difícil em 2020, quando convidamos a Coronel Helena para ser candidata a prefeita. Nós sabíamos do desafio, mas eu tenho comigo aquelas passagens bíblicas, que, por exemplo, Davi enfrentou um gigante, não um anão. O que tornou ele conhecido foi enfrentar uma grande força. E tantos outros grandes desafios ao longo da história, que é o que realmente movem as pessoas para frente. Nós sabíamos que era difícil, o prefeito Edinho tem uma boa avaliação na cidade, prefeito de 4º mandato, naquela ocasião, 3º mandato, no meio de uma pandemia, sabíamos que era difícil, tinha toda uma estrutura partidária ali, por trás, o apoio do governo do estado, sabíamos que era difícil, mas nós tínhamos que dar o primeiro passo. Então esse passo foi dado lá atrás, a Helena saiu da eleição com mais de 55 mil votos trabalhados mesmo, de pessoas que confiam e confiaram, nesse projeto. E eu penso que, então, no nosso caso, para fechar aqui a reflexão,
Nós já começamos esse processo lá em 2020, né? Então, eu acho que algumas pessoas que estão chegando agora, estão chegando até atrasadas no processo. Talvez seja essa a razão pela qual eles estão acelerando e já começando essa movimentação. E essa aceleração tem muito por conta do prefeito Edinho Araújo não ser mais candidato. Lógico, aí o pessoal já fica de olho a sucessão dele. Inclusive ele esteve aqui e ele mesmo citou alguns nomes de algumas pessoas do governo que poderiam disputar, poderiam ser aí seu eventual sucessor. Sim. Mas a aposta aí que está muito à frente aí entre os pretendentes aí, o deputado estadual Itamar Borges. Como é que você avalia esse nome? Eu acho que eu não entraria muito aprofundadamente nessa questão, até porque é uma questão de estratégia da parte deles, enfim. O que a gente faz é uma análise de cenário. Eu acho que o resultado do deputado Itamar Borges na eleição de deputado aqui, eu acredito que tenha ficado aquém do que eles mesmos estavam projetando. Isso pesa um pouco nesse próximo passo na cidade, eu acho. Eu estou falando do que eu imagino. É um trabalho difícil, porque ele vai tentar perseguir ali o mesmo caminho que o Edinho fez, de vir de fora, de tentar se, né, posicionar no mercado eleitoral local, né, de tentar vender uma imagem nesse sentido, mas eu acho que a cabeça do eleitor tende a se concentrar nessa questão do recall. Eu acredito muito nisso. Helena vem de um recall importante de 2 eleições. Deixou de ser eleita deputada, é a primeira suplente por 2.000 votos. Foi a deputada estadual, a candidata a deputada estadual mais votada de Rio Preto. Então, assim, ele pode vir realmente com a força da máquina, tudo, mas vamos fazer um paralelo. Se a força da máquina efetivamente fosse o grande diferencial, o governador do estado hoje não seria o Tarcísio, né? Com mais de 500 prefeitos, com a própria máquina estadual na mão, com toda a estrutura, e o Rodrigo não conseguiu sequer ir para o segundo turno. Então, ela é importante, a máquina, mas ela não é suficientemente sozinha para fazer o candidato a prefeito, eleger o prefeito. Eu acho que esse passo a gente já deu, que é tornar a Helena conhecida, apresentar um bom projeto, um bom plano de governo. Hoje ela está como secretária estadual de esportes, já no início já fazendo uma boa Isso fortalece gestão, ainda mais ela? Fortalece, porque ela fica em evidência e mostra a sua capacidade de gestão. Que, aliás, foi uma das coisas que questionaram lá atrás. Mas ela só foi policial e tal. Se bem que ela foi a vida inteira gestora, porque como oficial da polícia... Não é policial, ela é coronel da polícia. Coronel, foi coronel full, foi secretária da Casa Militar, tem experiência de gestão, está provando isso já nesses primeiros 45, 50 dias aí como secretária. Então, encurtando aqui, eu acho que quem chega depois vai ter que correr mais. Eu acho que a gente, e também é importante mencionar, isso não é salto alto, isso aqui é uma questão de lógica, de bom senso. Ela já saiu na frente nesse processo, e eu acho que é uma tendência natural ela ir consolidando esse eleitorado no futuro. E há algumas circunstâncias que devem ser levadas em consideração, por exemplo, há uma dificuldade histórica do prefeito Edinho transferir voto, né? Senão, o próprio meio político diz que o filho do prefeito, o Edson Filho, estaria eleito deputado hoje, né? Tem essa questão também, né? Eu costumo dizer o seguinte, para quem conversa comigo no público e no privado, que o prefeito Edinho, e eu reconheço isso, já reconheci isso de forma pública, por escrito, pessoalmente, que ele é uma raridade no meio político, porque você se manter por 50 anos ativo na política, sem perder a eleição, sempre bem posicionado, não é fácil. Você vê que tem candidatos políticos, né, históricos, né, que fazem voo de galinha, né, levanta voo, chega no objetivo e já desaparecem da vida pública. Muitos vereadores que são eleitos pela primeira vez chega, mas depois a reeleição é difícil, né? Eu ouvi uma expressão anteontem, que é o vereador catapora, né, só dá uma vez, né? Só dá uma vez. Então... ele é uma sumidade em termos de carreira política. Isso daí é inegável. Eu não vou nunca, nem sou maluco de questionar. Tem sua história, né? Só que eu costumo dizer o seguinte, que a estrela é dele, própria dele, brilha nele. E é intransferível. É intransferível. Eu acho que ele não consegue transferir nem pro filho.
E em relação a candidaturas a prefeito, eu acho que fica uma pergunta, até uma provocação, né? A começar as provocações, né? Será que ele quer fazer o sucessor? Essa é a questão. Será que ele tem interesse, de fato, de fazer? Porque fazer sucessor é muito difícil. Vamos voltar lá atrás. Acho que para você entender o futuro, você tem que olhar para trás. O Maluf apostou a carreira política dele no PITA. Se ele não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim, não era o que ele dizia? Sim. E aconteceu o que aconteceu com o PITA. E o Maluf, apesar de ter sido reeleito outras vezes, mas carregou o peso de ter apostado tudo no PITA. E o Edinho, eu penso que ele também faz uma avaliação no seguinte sentido: se eu pôr força demais e eleger alguém, eu fico responsável, corresponsável por essa pessoa. Se der certo, esse cara me ofusca; se der errado, esse cara me prejudica, me abala, né? Então eu não sei, essa é uma leitura minha e de algumas pessoas também, né? De que ele talvez não tenha tanto interesse de fazer força, de eleger alguém. Mesmo porque ele tem dificuldade em assumir de aposentar a chuteira, né? O prefeito fala, não vou estar aqui ajudando, mas eu estive lá, na reta, né? Você esteve lá no dia que a gente teve uma visita com a Helena lá, eu acabei acompanhando a convite da Helena. Um clima muito, até fazendo parênteses aqui, eu que acompanhei, sem tensão alguma, foi uma coisa muito cordial, né? Sim. É um processo muito republicano, foi uma recepção muito boa. Sim. Ali os dois lados, lógico que a eleição vai ser uma eleição muito pesada o ano que vem, porque nós não citamos ainda, vai ter Valdomiro Lopes, o ex-prefeito Valdomiro Lopes, deputado estadual, né, eleito, né? E também na esquerda João Paulo Rilo também. Então são alguns nomes de peso que vão disputar a Prefeitura de Rio Preto. Sim. Você conta com isso também? Sim, eu acho que o cenário é esse, mas voltando à visita, a Helena veio como secretária de Estado, foi recebida como secretária de Estado. O Edinho, em que pese as disputas políticas, ele sempre soube separar isso, e isso é um ponto muito positivo na carreira, na trajetória dele, eu reconheço. Então, assim, foi uma reunião tranquila, amistosa, até porque nós viemos trazer um benefício para a cidade, que é a volta dos jogos regionais aqui, né? Foi uma provocação até que eu fiz, eu falei, poxa, faz tanto tempo, né? Faz mais de 20 anos, a última vez que teve o evento foram os jogos abertos, nem foram os regionais, em 2001, primeiro ano de governo do Edinho. E um dia eu estava conversando com ele, falei, poxa, podíamos tentar trazer de volta, né, e tal. Ele falou, vamos trabalhar com isso. Aí eu falei com a Helena, a gente trocou uma ideia, falamos com o Fábio Marcondes, secretário municipal de esportes, concordou imediatamente. Fizemos ali um levantamento das demandas, do que precisa, das contrapartidas, enfim. O prefeito concordou e na vinda da Helena chancelou ali, né, fizeram shake hands ali, né, e confirmaram a vinda dos Jogos Regionais, que é um grande acontecimento para o esporte, para o turismo, para a economia, movimenta a base esportiva, movimenta a base econômica, movimenta o setor hoteleiro. Então, eu acho que Rio Preto carecia desse momento. E ali estavam dois atores republicanos, que sabem a importância e o tamanho dos seus respectivos cargos, como cada um se comporta nesse momento. Helena nunca foi inimiga, nem nada. Nós nunca tivemos uma postura de inimizade com o prefeito ou com quem quer que seja. Foi uma decisão, né, no momento em que a gente sai para ter uma candidatura, uma decisão partidária, estratégica, que faz parte do processo democrático. Né? Eu conversava com uma pessoa, até vou cortar esse caminho porque eu acho que é importante, conversar com uma pessoa de muito peso na cidade, que ela dizia para mim essa semana o seguinte: vocês conseguiram construir uma alternativa na cidade. Vocês conseguiram construir um grupo político na cidade, que é um grupo que faz frente a dois grupos que estão há 24 anos aqui, que é o Edinho e o Valdomiro. Né? 8 anos de cada, mais 8 anos de Edinho, quer dizer... Mas tem um terceiro grupo aí também, que é o grupo do João Paulo, que quase chegou lá uma vez, né? Sim, quase chegou lá, depois ele 2008, se aproveitou do recall e que de forma muito inteligente conseguiu se eleger deputado, depois teve os seus momentos ali de ruptura com o PT, foi pro PSOL, tem uma história, tem um espaço na cidade, mas eu acho que a cidade demonstrou já em 2 eleições muito bem consolidadas que Rio Preto é uma cidade conservadora, é uma cidade que tem uma tendência mais conservadora nesse sentido. Eu dificilmente vejo o eleitor riopretense mudar assim tão bruscamente.
até porque justamente por ser conservador ele prefere manter as coisas do jeito que estão, que foi o que aconteceu na pandemia, né? Tinha muitos problemas ali, problemas inclusive da gestão da saúde, isso daí todo mundo sabe, não é segredo, eu fui um dos críticos e continuo sendo do tal do comitê lá, que foi criado com decisões de certa forma esdrúxulas e que levaram Rio Preto ao topo, né, do número de casos de Covid e de mortes por Covid por 100 mil habitantes, a cada 100 mil habitantes. Então, ali eu acho que caberia em algum momento, e até fica uma sugestão, meia-culpa ali, porque não foi uma boa gestão da saúde, né? Então, apesar disso, as pessoas preferiram, a maioria, né, preferiu seguir o curso ali com o prefeito Edinho, que demonstra, mais uma vez, a importância dessa cabeça conservadora do eleitor. Você vai apresentar a Helena Virá em 24 como a candidata da direita do bolsonarismo, ou você acha que não? Não tem uma coisa, outra coisa, né? Helena não foi candidata do bolsonarismo nem em 2020, num momento de maior agitação desse setor. Você vê que ela nunca se vendeu como candidata do bolsonarismo. Nós fizemos uma análise muito aprofundada disso e nós vendemos a Helena como candidata da sua própria história. A trajetória da menina pobre da Vila Toninho, que ascendeu na vida por mérito próprio, foi a pioneira, uma das mulheres pioneiras, né, da primeira turma de oficiais da Academia do Barro Branco, conseguiu uma trajetória muito fruto do seu próprio esforço. Então, assim, nós deliberadamente decidimos focar exclusivamente na história da Helena. Para você ter uma ideia, o Bolsonaro aparece numa foto com ela, quando ela foi premiar Bolsonaro, num único programa de TV, lá no final da campanha. A campanha foi toda centrada nela, nos problemas da cidade e nas soluções dos problemas. Se você fizer um retrospecto, você vai ver. Então, ela não vai se vender como candidata de A ou de B. Ela vai continuar vendendo a ideia de que ela é uma candidata de si própria, da sua própria história, que tem um conhecimento acumulado, é uma boa gestora, é uma mulher que sabe ouvir, que tem sensibilidade, e acho que Rio Preto merecia ter uma mulher pela primeira vez prefeita. Inclusive, não só apenas uma oxigenação dos dois grupos políticos, mas também o fato dela ser mulher. Eu acho que Rio Preto ganharia muito com essa sensibilidade. Ô Diego, e você acredita que no cenário que nós traçamos, ela conseguiria ser hoje a candidata do governador Tarcísio de Freitas? Inclusive o governador está com Covid, né? Está com Covid. Até eu tinha mandado uma mensagem para você saber como é que ele estava. Ele não me disse ainda se está bem ou se está mal. Nem viu a mensagem, para falar a verdade. Sim. Eu acredito que sim, cara. Porque o Tarcísio é do Republicanos. Apesar de todas essas especulações de que não fica no partido, não sei o que, ele assegurou ao Marcos Pereira, olho no olho, que fica no partido. Então, assim, eu tenho uma tendência muito forte a confiar na palavra do governador. E quando ele alça a Helena secretária, é óbvio que ele tem interesse de que ela seja candidata do governador, né? Ela está na frente nesse processo, óbvio. Eu acho muito difícil haver qualquer movimento do governador no sentido de demover a Helena do processo. Apesar de algumas conversas que eu tenho ouvido de gente achando que vai conseguir fazer algum movimento por cima, eu quero dizer, eu acho que isso é importante. No Republicanos, o Marcos não se movimenta e não se demove fácil com pressão vinda de cima para baixo. Isso não Marcos funciona. Pereira, Marcos presidente Pereira, nacional do nacional, Republicano. deputado federal. A qual você é chefe de gabinete, inclusive. Sou chefe de gabinete, trabalho com ele vai completar 12 anos. Eu sou o mais longevo auxiliar dele. Hoje estou como secretário estadual do partido. Foi eleito agora, inclusive, né, Diego? Você foi agora, indicado, né? Isso, essa semana, segunda-feira passada. E auxiliando o novo presidente estadual, que veio lá do Espírito Santo, fez uma excelente gestão no estado. E no nosso partido não funciona assim. Esse tipo de pressão de cima para baixo, isso não funciona. Nós temos uma meta, um objetivo, e nós vamos perseguir essa meta, esse objetivo. Marcos disse aqui nessa cadeira, com a Helena presente, que só tem uma condição da Helena não ser candidata, só se ela não quiser. Ou, obviamente, se acontecer alguma coisa de força maior no percurso. Mas, estando tudo em conformidade, o clima, o cenário, ela é candidata e é natural que ela seja candidata, até porque nós trabalhamos para esse momento. Eu acho que há uma tendência, e aí nós vamos trabalhar isso, de agregar outras forças políticas, né? Tem uma excelente conversa hoje andando com o PL, né?
Temos uma... A lei local, vocês estão conversando com quem? Com o Fábio Marcondes, secretário de Esportes, até porque há uma sinergia, inclusive, da pauta hoje, né, entre os dois. É uma pessoa que eu me aproximei bastante nesses últimos tempos. Sempre tive uma boa relação com ele, mas me aproximei bastante nesses últimos meses. E tem uma tendência, eu acho, eu quero acreditar nisso, da vinda do PSD também, já porque compõe o governo ali como vice, com vice do Tarcísio, Felício Ramute. Eu não acredito que eles tenham um nome hoje para lançar, então eu penso que agregar força nesse projeto seria muito mais interessante. Até interessante, inclusive, para o próprio Danilo, né? Que é o segundo suplente como deputado. Danilo Campetti, o agente federal. Isso. Né? Se Helena ganha a eleição, ele vira primeiro suplente com uma chance muito mais concreta de ser deputado, que eu acho que é o sonho dele. Então, eu acredito que as forças vão acabar convergindo nesse processo. A eleição da Helena hoje, a meu ver, ela seria uma solução de muitos problemas, de muitas frentes, né? Ela resolve bastante coisa. Então, eu estou apostando nisso, mas na política, né, como dizia Magalhães Pinto, né, é como nuvem, né? Você olha, ela está de um jeito, depois você olha, ela está do outro. Mas tem alguma conversa já com se a Helena é secretária estadual de esportes, nós temos o secretário estadual de saúde, que também é de Rio Preto, o Eleusis Paiva. Sim. E ele também tem um grupo político muito forte estabelecendo aqui em Rio Preto, né? Assim como outros grupos estão se formando aí, como do secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho, que também é daqui de Rio Preto. Nós temos o Patriota, né? Não sei se vai se formar o o Mais Brasil, né? Isso. E aí nós temos também outros grupos aí do PSDB, do próprio União Brasil. Geninho, um ex-deputado federal, Geninho Zuliani, já retornou para a Olímpia, né? Então, praticamente é carta fora do jogo, né? E, enfim... tem todos esses grupos aí também que orbitam aqui. Você acredita que pode ter uma, digamos assim, uma quinta força para disputar a Prefeitura de Rio Preto? Ou não? Ou vai ficar mesmo entre o grupo do Edinho, do João Paulo Rilo, da Helena e do ex-prefeito Valdomiro Lopes? Cara, na eleição passada nós tivemos 10 candidatos, né? Eu não duvidaria se houvesse também, né, em 2024... outros 10 candidatos, né? Eu acho que tem muita gente que também quer se posicionar, tem muita gente que quer estar mais atuante no jogo, faz parte do processo, é democrático, né? Mas em vista do histórico, né, do eleitor brasileiro, e sobretudo do eleitor de Rio Preto, eu acredito que de fato possa ali ficar, né, entre essas 5 forças aí. 5 ou 4? São 4? 4. Não, Valdomiro, Helena, João e Edinho / Itamar / alguém, né? Talvez sejam esses aí. Provavelmente o próximo prefeito sai daí. O eleitor vai se encontrar provavelmente com Valdomiro novamente na urna, né? Como um possível candidato. Se ele não tivesse sido eleito deputado, ficaria mais difícil, né, Diego? Eu acho que sim, mas ele sempre é um ator importante. Não dá para desconsiderar de jeito nenhum. Mandatos, né? E ele é muito habilidoso também, tem seu jeito de fazer política. Tem um grupo ali muito próximo a ele também. Ele sempre chega no momento e consegue formar ali um grupo em torno dele. Mas assim... é difícil eu ficar falando dos outros, né? Porque eu estou falando muito assim de uma análise muito pessoal minha, né? Que posso estar completamente errado, então às vezes pode até me contestar, né? Mas o que eu posso dizer assim, hoje nosso projeto segue a todo vapor, construindo uma base forte, avaliando potenciais candidatos a vereador. Vamos fazer uma avaliação muito aprofundada nisso, porque não vou passar pela situação que eu passei recentemente, de apostar muito num candidato e depois ver essa expectativa frustrada. Isso não vai acontecer. Vamos ter uma relação mais tranquila nesse aspecto. Então, basicamente é isso. Nosso grupo é um grupo pequeno, não é um grupo grande, mas é um grupo muito coeso, muito unido, muito firme no propósito. E é isso que eu priorizo, entendeu? Diego, você está se referindo aos 2 vereadores do Partido Republicanos, tanto a vereadora Karina Carolina, quanto também o vereador Robson Risse, que os 2 estão com as malas prontas aí para desembarcar do Republicanos.
por conta de circunstâncias recentes aí, de que eles votaram num projeto que o partido não queria. Inclusive, foi o aumento das cadeiras na Câmara de Rio Preto, passando de 17 cadeiras para 23, a partir de janeiro de 2025. Como você pretende repor essas peças? Porque não é fácil, né? Tenho conversado com muitos presidentes de partido, e novos quadros, formar novos quadros, novas lideranças em Rio Preto, é o grande desafio na política, né? É assim, ter vereador, e na hora que você precisa do vereador, ele não está lá para te auxiliar, para poder atender a uma demanda do partido, do grupo político que o elegeu, porque é importante mencionar, porque tem gente que ainda não entendeu que o vereador não se elege sozinho, ele precisa de uma chapa de outros vereadores, porque eu costumo dizer o seguinte, quando você fizer 14 mil votos sozinho, parabéns, você está eleito com o seu próprio voto, você não depende de absolutamente ninguém. A partir do momento que você precisa de uma chapa, de outras pessoas trabalhando, buscando voto, e você precisa de um presidente, de um grupo político, montando essa chapa para fazer o vereador, ele deve satisfação ao grupo político que o elegeu. E não é apenas isso, é uma questão estatutária do partido. Porque o vereador, às vezes, ele se elege e aí ele começa a achar que ele não deve mais satisfação a ninguém. E não é verdade. Essa cultura está errada. Por que o deputado estadual atende sempre à bancada, à liderança do partido, à liderança dentro da Assembleia ou do Congresso Nacional, seja na Câmara e no Senado? O deputado, o senador, todos eles jogam junto, dialogam. E quando tem uma questão, por exemplo, quando o Marcos reúne a bancada para deliberar a respeito de uma pauta, o deputado Rodrigo Lima chega e fala: presidente, eu não consigo votar a favor dessa pauta porque ela é cara para mim por causa disso. Está liberado. Então você está liberado de votar. Com diálogo, com entendimento, as coisas fluem. Então lá funciona, na Assembleia funciona. Aí chega nas câmaras municipais como um todo, acontece isso, do vereador achar que ele pode todas as coisas, e não funciona desse jeito, sobretudo num grupo político que preza pela questão partidária. Nós prezamos pela questão partidária. Eu não montei partido para me eleger, eu nunca fiz partido para meu benefício próprio. Eu fiz um trabalho junto com um grupo político pensando no coletivo, pensando num projeto maior. E eu não posso permitir que um vereador tenha um voo sozinho e tome decisões que conflitem com o nosso projeto. Esse é o grande lance. Não foi só a questão das cadeiras, do aumento de cadeiras. Vem vindo de um desgaste já há algum tempo, né? Vem vindo de um desgaste justamente por isso. Veja você, a Karina, ela tem muita dificuldade de se descolar do governo. Como é que eu posso pensar num projeto de oposição, mas não é uma oposição burra, vazia, sem sentido? Como é que eu posso pensar num projeto, no mínimo, de independência com uma pessoa completamente vinculada ao governo? Não dá. É inconsistente isso. A mesma coisa o outro vereador, que se elegeu graças a uma conjuntura de fatores ali. E foi um mais votado, né, o Robson Riss? Foi o mais votado, quase 7 mil votos. Quase 7 mil votos. E para você, não é uma situação tranquila abrir mão de um quadro desse também, né, Diego? Mas tem que pesar na balança. Não, cara, aí que tá. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com o número, eu não estou preocupado com a quantidade, estou preocupado com a qualidade. Que eu faça um vereador, mas que ele seja o vereador para atender as demandas do partido, as demandas da população, da base política que o elegeu. Então, um exemplo. Faltou essa coerência política, você estava falando, de ser oposição na prática, de fato. Porque se você está num projeto, e você entendeu esse projeto, faz sentido você ir lá e negociar com o governo diretamente, sozinho, para ter um benefício algum, ou para ter um acesso no governo, ou para ter qualquer coisa, ou para ter cargos. Eu não concordo com isso. Nós sacrificamos os nossos membros do partido que compunham cargos no governo em nome de um projeto. Aí eu pego esse projeto, elejo com este projeto 2 vereadores, e esses 2 vereadores abandonam o projeto para ir lá se beneficiar de alguma coisa e abandonam quem trabalhou e quem o elegeu. A minha maior preocupação não é nem com o eleitor, necessariamente, desses vereadores, mas com os candidatos a vereadores que
trabalharam, que se esforçaram, que sabiam que tinham 2 candidatos fortes na chapa e que não abaixaram a cabeça, que não arredaram, que continuaram trabalhando nessa toada de ter um projeto político. E aí eles olham e veem as expectativas frustradas. Quer dizer, eu trabalhei, ralei, me esforcei, gastei sola de sapato, dinheiro do meu bolso para eleger um cara que daqui a pouco me traiu. Ô, Diego, difícil, né? Mas você, no meio político, lógico, também você é conhecido por levar o partido com mão de ferro. O pessoal critica e fala assim, pô, por exemplo, o Diego tem foto lá na sede do partido, a foto dele, tem a foto dele na entrada do partido, é uma pessoa que tem espaço, mas ele não tem voto. Você colocaria eventualmente seu nome nas urnas também para fazer esse teste também de urna? Porque uma das principais críticas que você recebe, ele não tem voto. E é aquilo que você falou dentro dessa conjuntura, como é que fica esse ponto de vista também por parte dos parlamentares? Que eles nunca seriam liberados para votar também alguma questão, mesmo, igual você falou, os deputados se pedirem aí, podem ser liberados aí para votar de acordo com as suas convicções. Isso é uma questão pessoal. Isso seria possível também ou não? Completamente possível. Mão de ferro, não sei se essa é a expressão, mas com convicção do que está fazendo. Acho que a minha convicção... Tem que ter alguma justificativa, um critério. A minha convicção do que a gente está fazendo, e eu canso de explicar, e assim, a pregação que mais cansa é a pregação para convertido. Tem que ficar explicando para o convertido o porquê da decisão que nós tomamos, o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Porque ser oposição ao governo, né? Por que ser oposição ao governo? E eu repito, não é uma oposição esdrúxula, é uma posição diferente da do governo. A melhor coisa que existe, o Marcos foi entrevistado ontem pela CBN e foi perguntado sobre a relação com o governo federal. E ele disse, no primeiro dia, ali, depois da eleição, algumas horas antes, ele deu até a hora e o minuto que ele tuitou, ele disse, reconheço a eleição do presidente Lula e comunico que nós vamos atuar de forma independente. Por que o independente é o melhor caminho? Quando você é independente, você tem a liberdade de poder votar aquilo que é bom e de criticar aquilo que é ruim. Se você for base do governo, você fica meio amarrado de criticar aquilo que é ruim, e você fica obrigado a votar qualquer coisa do governo. Se você não vota, você é o rebelde, você é o estranho no ninho, dormindo com o inimigo. Eu cansei de ver notas, né? Inclusive você já fez notas dessa linha aí. Dormindo com o inimigo, e não sei o quê. Mas não é isso. A gente olha um problema e a gente tem uma tendência a fazer um questionamento a respeito do problema. Não é passar por cima do problema. Do mesmo modo que eu gosto que quando tem um problema, as pessoas venham e falem comigo. Ó, tem um problema, tem uma situação, tem um negócio. Como é que a gente resolve? Então, quando você aponta um problema no governo, não é porque você está criticando o governo pelo simples fato de criticar, mas é porque vamos consertar esse problema, tem uma situação acontecendo. Eu posso ajudar de alguma maneira? Eu sempre me coloquei dessa forma, e o prefeito pode confirmar, eu sempre me coloquei como uma pessoa que traz soluções e não problema. Eu nunca trabalhei com faca no pescoço de ninguém, muito menos dos vereadores, mas eu exigi o quê? Lealdade ao projeto, não a mim. O fato de ter minha foto na placa é porque a gente quer dar identidade para o partido. Quem é que está por trás disso? Não é vaidade. Quem são as pessoas que estão nesse projeto? Essa. Quem cuida do quê? Essa, se você olhar na placa, tem a posição de cada um. Tem a Suelen, que cuida das mulheres. Tem a Helena. A Suelen é sua esposa. Minha esposa, mas ela cuida das mulheres republicanas. E levar a mulher para política não deve ser fácil. Mas ela é minha maior parceira. Então porque desde tem que estar no barco, né? Desde sempre, ela é minha maior parceira. E ela entende esse jogo. E ela sabe fazer. E ela entende. E ela lida bem com as mulheres, né? Tem o Kleber, que é o coordenador regional do partido. Ele cuida de mais de 100 cidades aqui. O Kleber Tavares, meu cunhado. Pô, mas você se rodeou também de pessoas de confiança. Da sua confiança. Porque política, você vê, eu elegi um vereador que eu achava que eu tinha alguma confiança e não tive. Então, você se cercou da sua família. Sim, e se tivesse mais membros da família envolvida na política, me cercaria também. Não hesitaria de fazer. Porque e a questão Mas voltando à questão do voto, de fato eu nunca fui testado em urna. Só que na política não é feita só de candidatos. Ela é feita de presidência, de articuladores. Eu acho que é um problema quando você tem um presidente, não é um problema grave, mas é uma dificuldade. Quando você é o presidente de um partido e você monta o partido pensando em você. Eu tenho que montar o partido pensando na minha eleição.
Isso é chato, isso é desagradável. Como é que é o processo de convencimento disso? Qual é o processo? E eu pergunto, e eu faço essa pergunta para o eleitor, para quem está assistindo. Qual é a moeda de troca nesse processo? Entendeu? Qual é o convencimento que eu posso fazer para o Rodrigo para vir ser candidato na minha chapa, a qual eu sou candidato, e você vai me ajudar? Eu não estou dizendo que é ilegal ou imoral, não é isso. Estou dizendo que eu não concordo, eu acho que não é legal. Eu acho que não é legal. Alguém já falou, você tem que ser candidato, você tem que ser candidato. Mas hoje eu não seria candidato a vereador em Rio Preto, sob nenhuma hipótese, né? Mesmo porque a sua tarefa partidária é muito maior dentro muito mais do conjunto do projeto. Exatamente. Né? Eu acho que Rio Preto, nós temos o objetivo que é, em algum momento, chegar à prefeitura. Todo partido existe, fazendo o que o partido almeja, ele existe para chegar ao poder, para implementar suas políticas públicas a qual ele acredita, né? Exatamente. Enfim, um projeto de estabelecer os seus projetos para saúde, educação. Isso. E contribuir com quem... Por isso que aí a formação dos grupos aí, você se alia às pessoas que pensam igual a você. Né? Não é isso daí, parece que há uma criminalização da política. Criminalizar a política não é a coisa mais inteligente. Ganhou a eleição, agora eu vou governar com técnicos. Os técnicos são fundamentais, mas quem elegeu um projeto político. Então você tem que chegar lá e aplicar aquilo que você colocou. É óbvio que se você tem uma ideia, eu brinco sempre com essa expressão, o meu projeto é construir uma escada daqui até a Lua. Um técnico, um engenheiro da prefeitura, formado, experiente, vai chegar e falar assim, cara, isso aqui não dá para você fazer. Né? Vamos readequar essa ideia, vamos pensar numa outra solução. Esse é o curso correto das coisas. Agora, simplesmente abandonar o projeto político que te elegeu para fazer um outro tipo de governo, eu já não concordo também. Então, quando você elege um político, você quer que o político governe. Isso serve para o governo do Estado, isso serve para o governo federal, todas as instâncias. Então, voltando à questão da crítica, eu acho que quem critica, falta conhecer um pouco o outro lado, né? Entender o lado da gestão partidária, que é o que eu faço já há bastante tempo. Gestão aqui em Rio Preto, auxiliando no Estado, auxiliando na Nacional. Então, assim, é difícil fazer isso e você tem que ter certas habilidades para fazer isso. Então, se estou fazendo é porque tenho habilidade para tal. E o bastidor político, que é essa estrutura daqui, mexe dali, isso também carece de ter essas habilidades. Então, às vezes o cara que tem voto não tem essa habilidade. E o cara que tem essa habilidade não tem o voto. Mas isso faz do cara que tem voto menor do que o cara que tem a habilidade de construir bastidor político? Não. Isso menospreza quem faz o bastidor político? Não, porque se não tiver esse cara aqui, não tem o cara lá na ponta buscando voto. Então, é uma crítica que eu desprezo, não levo em consideração, eu acho que isso é bobagem. Quem quer fazer o debate, faz o debate aqui, olho no olho. E eu não tenho medo de fazer debate com ninguém, sobre qualquer tema. Diego, com quem não tem conversa? Quais são seus adversários políticos e até do projeto, do grupo como um todo, que, olha, você fala, não tem como conversar com esse grupo, que esse é o adversário mesmo. E na política nós temos disso, né? Pessoas que as ideias não batem e não aceitam sequer discutir, debater ideias, né? Você tem esse... Ao contrário do que alguns do meio político falam, eu tenho diálogo com todo mundo. Converso com o João Paulo, converso com ex-deputados, com pessoas, outros atores políticos da cidade que hoje não estão no foco, converso com o prefeito, sempre conversei com o prefeito, mesmo em posição de oposição ou de independência, sempre tive um respeito por ele sempre teve um respeito por mim. Converso com todo mundo. Agora, olhando do ponto de vista projeto partidário, eu acho que é muito difícil uma conversa com a esquerda, porque nós somos um partido conservador, nós temos um projeto conservador, de maioria conservadora, mas é conservador de fato, entendeu? Na essência da palavra, não é um falso conservadorismo. Embora eu tenha um respeito pelo João, é muito provável que se você fizer essa pergunta para ele não vai dizer isso, mas eu acho que o João é um cara importante no processo. Ele faz o debate, ele faz o contraponto, entendeu? João Paulo Rilo, né? Sempre tive um respeito, né,
por ele, Presidente pela estadual trajetória. do PSOL, né? Mas você provavelmente, se fizer essa pergunta para ele, ele não vai responder dessa maneira. Não vai responder dessa maneira. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque ali no final tem o homem João, que é um puta de um cara, legal, mas tem o esquerdista nato dele ali, que no final vai prevalecer sobre o homem João. E vai vir a crítica pesada. E vai vir a crítica e ele não vai conseguir fazer essa separação. Ele faz isso muito bem no bastidor, mas na hora que vai pro público ele não consegue. Quem tinha muito isso era o pai dele, né? O vereador Marco Rilo. Sim. Que no plenário era um leão. Brigava com todo mundo. Mas né? sai lá fora nos bastidores era uma outra pessoa. Né? Então assim, eu respeito a história, a trajetória, eu acho que ela é importante. Você nunca vai me ouvir falar o contrário. Mas eu acho que olhando projetos, né, eu acho que fica muito difícil coadunar. Muito difícil. Mas eu não, mesmo assim, eu não descarto. No futuro, vamos para um segundo turno. Se ele quiser me apoiar, quem sabe, né? Apoio em segundo turno. Você não despreza. Você não despreza. E o Valdomiro? Valdomiro é um candidato de centro, de esquerda, de direita e está no PSB. Como é que ele... Porque o Valdomiro, enfim, não quer nenhuma proximidade com a esquerda, seja principalmente com o PT. Ele abomina essa ideia, né? Eu não sei, eu nunca conversei com ele sobre isso, acho que... Dá para sentar com o Valdomiro para ter algum tipo de articulação ou não? É o que eu disse, eu acho que nós estamos abertos a conversar com todos. Eu não desprezo o diálogo com absolutamente ninguém. Mas quando eu sento, e aí é que está, talvez, essa coisa da visão de uma intransigência. A gente já veio construindo esse projeto até aqui. Então eu acho muito difícil quando eu sento eu falo, olha, nem me pensa em colocar na mesa a possibilidade de tirar a candidatura da Helena. Isso não vai acontecer. Ela é candidata, ponto. Candidata a prefeita. Mas você é intransigente. Não, eu não sou intransigente, eu estou seguindo o curso de um projeto. Vou repetir, só não será candidata se ela deliberadamente dizer, não quero ser candidata. Você tem um plano B? Você tem alguma... Dentro do partido hoje? Ou algum desses partidos, ou o PSD mesmo? Não discutimos sobre isso. Mas que não tem mesmo, não existe. Não. Havendo um declínio dela, isso eu acho que vai acontecer, se houver, que eu acho que não vai... Por conta do cargo que ela ocupa atualmente. Sim. Poderia eventualmente, lá na frente, tomar uma decisão pessoal, olha, não quero ser candidata, mas... Pelo que eu converso com a Helena, e eu converso com ela praticamente todo dia, eu estou sempre atualizando ela das coisas, eu tenho uma excelente relação com a Helena, eu acho isso improvável de acontecer. Mas eu estou falando aqui de possibilidades, os cenários são diversos, é igual numa partida de xadrez que eu jogo xadrez. Você tem uma linha ali, parece óbvia, mas você tem que considerar os outros elementos do jogo. Então... Considerando isso, eu acho que a gente fica aberto a conversas com qualquer dos atores, mas seguindo essa linha de que Helena é candidata. Se você quiser vir compor com a gente, eu vou receber muito bem recebido. Nós temos a questão dos tempos de televisão, né? Que apesar que televisão hoje não é a coisa mais importante, né, numa campanha, principalmente em Rio Preto, né? Mas ela ainda é preponderante, eu acho. Você acha que interfere? Interfere. Porque nós temos os debates, né, que são sempre muito, muito importantes, né? E o posicionamento do candidato sobre questões locais, né? Nós temos alguns problemas que parece que nós não conseguimos resolver. A questão das UPAs, né, das unidades de pronto atendimento, da saúde, sempre parece que é um problema que nós não temos solução, né? A questão da água, inclusive do abastecimento de água, inclusive nós comentamos ontem, né? Sobre essa questão do abastecimento de água em Rio Preto, as alternativas que teremos que construir nos próximos anos, né? Sim. E precisa de alguém que vai ter principalmente essa coragem de resolver, enfrentar esse problema, né? Bom ponto que você tocou, eu acho que esse é um ponto crucial para explicar as razões pelas quais a gente quer seguir com o projeto. Em que pese toda a importância, todas as realizações do prefeito Edinho, todas as boas realizações do Valdomiro. Vou citar para não cometer injustiça. Eu estava ontem lá na Avenida Badibacite e tinha chovido muito. E eu perguntei para um comerciante local lá, falei assim,
mais alguma, essa chuva que está dando inundou aqui? Ele falou, não mais. Às vezes acontece de inundar lá na ponta, lá embaixo, porque aí é a vazão do rio, que não tem jeito, ele enche, aí a água demora mais para escorrer, mas aqui mesmo, quando tinha aquele mar d'água aqui, não aconteceu mais. Então, as obras anti-enchentes, elas, no seu bojo ali, no seu contexto, elas foram fundamentais. E é uma obra do Valdomiro, não dá para negar. Como assim tem a estação de tratamento de esgoto do Edinho, lá atrás. Foi um ponto importante que eleva sempre a cidade num patamar das melhores cidades do Brasil, porque justamente tem o tratamento de esgoto. Aliás, a gente vê muito esses rankings, né? A melhor cidade para se viver, a segunda melhor cidade para se viver. Eu não confio muito, mas o fato de ter a estação de tratamento de esgoto, ela já eleva a cidade a um patamar muito alto. Você vê, tem capital que não tem tratamento de esgoto, não tem... esgoto corre a céu aberto, né? Então, isso já eleva o patamar da cidade. Ponto pro Edinho, para a gestão do prefeito. Então, todos eles têm entregas, realizações para a cidade. Mas eu vou bater num ponto que eu acho que é fundamental. Eu acho que está na hora de ter uma oxigenação. Rio Preto já vai há 24 anos com 2 prefeitos, 2 grupos políticos. E eu acho que precisa de gente nova, com energia, com vontade de fazer. Você vê, o plano de governo da Helena em 2020 está muito fresco na memória, porque como a gente desenvolveu ele ponto a ponto ali, um dos pontos prioritários para nós, além da água, eu acho que a gente precisava debater mais esse assunto, é a questão do desenvolvimento econômico. Nós tínhamos como prioridade uma reformulação desse processo, da secretaria, transformar ela numa supersecretaria de economia, com várias pastas envolvidas ali. Eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela tem que ser a mais proativa do governo, e não uma secretaria reativa. Ela tem que olhar a estratégia da cidade para os próximos 20, 30 anos. E eu acho que ela não faz isso. Se fizer, e se quiserem me contestar com isso, apresentando, me convidem, eu vou com o maior prazer ver o que está sendo feito, e posso até voltar aqui em algum outro momento e dizer o que eu estou dizendo, mas eu não enxergo. Com base no que eu vi, no que eu estou vislumbrando, eu não consigo enxergar. Rio Preto é uma cidade que tem base econômica no comércio e no serviço, só que é um ticket médio muito baixo em termos de salário. Eu gosto muito da ideia da indústria, mas não é aquela indústria pesada, suja, é uma indústria moderna, limpa. Eu gosto muito da ideia dos hubs de logística. Rio Preto é uma cidade com um entroncamento de rodovias, com acesso aqui para o norte, com acesso para o centro-oeste, e a gente não aproveita isso. Como que você faria isso? Com uma secretaria com autonomia e liberdade para o secretário pegar a pastinha debaixo do braço e andar e correr o trecho. E apresentar soluções geográficas, né, dentro da cidade. Então, assim, eu vejo com preocupação esse setor, tanto quanto vejo com preocupação a questão da água. Nós estamos aí perto de perfurar o último poço profundo no aquífero Guarani. Guarani ou Bauru? No Guarani. No Guarani. Rio Preto só pode ter 11 poços. E aí, doutor Nicanor que me corrige se eu estiver errado, mas eu fui... Nicanor Batista, superintendente do SEMAI. Isso. Eu falo o nome primeiro e você complementa. Sim, porque eu falo até para o contexto, para quem não conhece. Pessoa que tem razão. Então, doutor Nicanor Batista, superintendente do SEMAI. Rio Preto só tem capacidade para 11 poços profundos. E você tem aí mais uma centena, eu acho, de poços no aquífero Bauru, que é um pouco mais acima. O aquífero Bauru, ele se abastece da água da chuva. Essa chuva que está dando, perfeito, vai abastecer o aquífero Bauru. A gente provavelmente não vai ter problemas com o abastecimento de água na cidade. Mas Rio Preto não tem um reservatório. E ontem você me instruiu de uma coisa que eu não sabia, né? A respeito do porquê não fazer o aprofundamento da represa e transformar ela de fato... O desassoreamento e consequentemente, o aprofundamento dela. E o porquê não transformar ali num reservatório? Porque não tem a vazão, não dá vazão, né? Não vai inverter a água aqui na frente, né? Vai inverter vai faltar ali, porque quanto mais você... Segundo os técnicos do SEMAI, né? Sim. Você deixa ela mais profunda, mais água você precisa. Pois é, exatamente. No período de chuva, tudo bem. Tudo bem, ela vai encher. Mas no período de seca, você vai ver uma represa vazia. A mesma coisa. Por que você não aumenta as margens? Porque você vai precisar de mais água. E o problema está nas nascentes. Você tem um enxugamento, não sei se é essa a expressão, mas... E aí os técnicos podem corrigir. Mas você tem um problema de nascentes, né? Você tem uma diminuição. Você tinha os córregos maiores, hoje tem fios d'água, que não vão abastecer essa represa. Então, Rio Preto carece de um
de um reservatório natural, né? Como é feito lá na Cantareira, como é feito em outros lugares, lá no Vale do Paraíba, você tem grandes reservatórios de água lá. Então, nós vamos ter problema com água. Então, duas questões fundamentais para o futuro, pensando no desenvolvimento da cidade. Não é só impermeabilizar, fazer condomínio e trazer supermercado. Impermeabilizar, fazer condomínio e trazer supermercado. Você tem que pensar no futuro. Como é que essas pessoas vão trabalhar? Elas vão trabalhar onde? Então, o aspecto número 1, desenvolvimento econômico. Como é que eu vou dar emprego para todo mundo? Como é que eu aumento a qualidade do emprego? E como é que eu dou água para essa pessoa, para essa turma toda? Porque no momento que você enche a cidade, você aumenta a demanda, consequentemente, vai faltar. Então, se não tiver um debate muito claro em relação a isso, e pessoas que estejam dispostas a discutir esse tema, hoje a solução para a água, por exemplo, e eu estou convencido disso, até estava no nosso plano de governo, é buscar essa água no Rio Grande. Eu vejo que não há outra alternativa. Mas é um projeto que já tem, já está andando. Já está andando. Só que é muito caro, na casa de 1 bilhão lá, 880 milhões, uma coisa assim. E a sugestão que nós demos, inclusive, que a Helena apresentou, era ir buscar o recurso no BID, que tem recurso para essa finalidade, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, você tem que ter energia para fazer isso. Rio Preto é uma cidade que é muito focada na obra e na melhoria. Ah, pintou a sarjeta, deixou bonitinha a rua. Ah, beleza. Não, mas não é só isso, cara. Nós temos que focar mesmo a energia em resolver esses gargalos que não vão ser sentidos hoje. Eles vão ser sentidos mais à frente. Quando faltar trabalho, quando faltar estratégia e quando faltar água. Sim. Ô, Diego, e questão agora de... Então, vamos começar aí a temporada de caça aos pré-candidatos, aos candidatos a vereador, né? Sim. Ainda dá tempo de quem quiser ser candidato a vereador, tem que se filiar a um partido político, né? Até quando? E quem quer entrar nessa, qual a dica que você dá? Bom, o primeiro passo dá tempo, óbvio, né? Nós estamos aí há um pouco mais de um ano do prazo final de filiações. O desafio até é encontrar mulheres, né? 30% mulheres. Na verdade, a cota ela é de gênero, você sabia disso? Sim. Ela não é de mulheres, é de gênero. Imagine o seguinte cenário, você tem 10 candidatos, você tem que compor uma chapa de 10. A cota, ela prevê 30% de gênero. Se você tiver 9 mulheres, você não pode lançar 9 mulheres. Você tem que lançar 7 mulheres e 3 homens. Você tem que respeitar a cota de gênero e não de mulheres. O meu sonho era ter uma maioria de mulheres candidatas, né? Eu falei isso numa reunião com as mulheres, elas vão lembrar disso, e eu queria realmente ter uma maioria de mulheres. Mas é muito cultural ainda no Brasil, e não é um problema local aqui, é um problema do Brasil. As mulheres participam menos da política. E em que pese todo esforço que a gente faz enquanto partido para trazer essas mulheres para o projeto, ainda elas acabam esbarrando em algumas questões. A mulher normalmente está, quando ela não está focada na carreira, ela está focada em cuidar dos filhos, essa coisa toda. Ou quando ela não faz um trabalho duplo, triplo, e aí sobrar um tempo ainda para fazer política, são poucas as que realmente se dedicam ou querem isso. Mas assim, tem. E nós vamos buscar essas mulheres, vamos buscar candidatos com qualidade. Eu não estou preocupado em fazer chapa completa. Aliás, uma das críticas em relação ao aumento do número de vereadores é porque eu enxergo como gestor partidário. É porque você amplia ainda a necessidade de mais candidatos, num mercado que já é muito concorrido e muito difícil. Então, a defesa que eu fazia em relação ao não aumento de cadeiras era justamente para a gente ter menos candidatos. Ah, mas isso aí é antidemocrático. Não, não é. Tem mais partidos, as pessoas se distribuem dentro dos partidos, né? Então, está aberto, mas nós vamos ver com muito critério essa questão dos candidatos para não termos mais os problemas que nós tivemos nessa última eleição. E porque a percepção que a gente tem é que a mulher ela completa só o número, né? Para alguns sim, para nós não. Tanto é que a gente elegeu uma vereadora, ela era uma dos principais nomes do partido. A nossa candidata é mulher, aliás, mulher e negra, né? Que, olhando do ponto de vista da cota, né, que eu não gosto muito dessa expressão cota, né, ela cumpre esse requisito.
Mas não é só isso, né? Não é o fato de ter a mulher ali para auxiliar no projeto, é ter a mulher como protagonista. Eu gosto dessa ideia. Até porque tem uma mulher protagonista em casa, você tem 3 na sua. Sim, tem. Então, você sabe o quanto é importante. Então, eu priorizo muito, eu fortaleço, dou muita base para as mulheres republicanas aqui. Quero que elas se sintam motivadas a ser candidatas, mas não é fácil. Não, eu reconheço que não é fácil, porque uma candidatura, por exemplo, a vereadora, ela é uma candidatura que tem que ser construída no longo prazo. Né? Não é uma candidatura que, quero ser candidata, vou sair e vou ganhar a eleição. Não é fácil. Então, tem que haver esse trabalho já contínuo, né? Então, mas eu acredito que nós vamos ter uma chapa boa, não necessariamente completa, não estou focado nisso, e vamos ter uma chapa competitiva. Diego, deputados estaduais, federais, quem representa os republicanos aqui em Rio Preto? Sebastião Santos é um deputado que está em Barretos. Ele atua aqui politicamente ou não? Qual que é a força política do deputado aqui? Atua politicamente, foi bem votado aqui, tem uma base, né, da igreja que ele pertence, mas não só isso, tem uma atuação política aqui. Ele foi para Barretos porque ali havia uma ausência, aquela região toda ali havia uma ausência de representatividade e ele se deslocou para lá. Mas continua sendo um representante da cidade e deve ser consultado sempre que possível e cobrado quando necessário, e ele não vai faltar, eu tenho certeza disso, nos momentos em que for cobrado, defender os interesses da cidade. Deputado federal, óbvio, é o Marcos Pereira, né? Não é residente aqui, mas eu acho que deputado da cidade não é o deputado que mora, é o deputado que trabalha pela cidade. E quanto a isso é inquestionável. O Marcos foi o deputado que mais destinou recursos na história da cidade. Mais de 23 milhões de reais, aliás, reconhecido até pelo próprio Adinho, dizendo que no período de deputado dele, ele não lembra de ter trazido tanto recurso quanto o Marcos. Então, é um deputado que está presente, não fisicamente, mas está aqui com seus principais representantes, vem quando possível, e mais importante do que isso é que quando a coisa aperta, corre no Marcos e o Marcos resolve. Então, isso aconteceu na saúde, isso aconteceu na pandemia, isso aconteceu no esporte, isso aconteceu na agricultura, né? Você pode questionar esses setores todos eles têm trabalho e têm um dedo do Marcos lá, fruto dessa relação que a gente tem, e eu vou continuar, obviamente, defendendo os interesses de Rio Preto e fazendo com que o mandato traga benefícios para a cidade. Apesar de sermos oposição / independência, nós nunca fomos inimigos da cidade, muito pelo contrário. Algumas pessoas que, sem entender o processo, me diziam assim, mas você é louco, vai trazer dinheiro para Rio Preto para beneficiar o prefeito. Trouxemos 5 milhões para fazer recap, foram feitos recaps lá na região norte, no bairro Anchieta, em vários setores aqui da região central, com recursos do Marcos. E eu dizia, mas eu vou fazer o quê? Eu vou parar de trabalhar pela cidade para não beneficiar o prefeito? Eu vou prejudicar a população por causa de uma guerra política? Isso é imaturidade. Isso está fora de cogitação. Eu vou continuar fazendo pela cidade e lá na frente nós vamos fazer o quê? Mostrar o que foi feito. E o eleitor consciente vai retribuir. E foi o que aconteceu. O Marcos fez 8.633 votos em Rio Preto. Ele mais que dobrou a votação dele em relação a 2018. Um reconhecimento do trabalho. Um deputado da cidade, por exemplo, Mota, apenas para título de comparação, fez 12 mil e alguma coisa. Então, de 8 para 12, uma diferença de 4 mil votos. Não é uma diferença grande. Então, aliás, o Marcos fez mais votos que o próprio Edinho Filho. Né? Ele fez algo em torno de 6 mil e alguma coisa. Não, 5 mil e alguma coisa, né? Não, desculpa, 7 mil e alguma coisa. Então, reconhecimento do trabalho. Eu confio sempre nisso. Eu acho que nós vamos continuar fazendo, independentemente da relação com o governo, porque eu acredito no final que o eleitor, com bom senso, vai retribuir esse trabalho. Diego, em relação a você tem uma atuação regional, não só em Rio Preto, em relação a candidaturas de prefeitos aqui da região de Rio Preto. Qual que é a tua missão como secretário-geral aí do partido? Não apenas regional agora, mas no âmbito estadual, estado, né? Já vinha fazendo, mas agora investido do cargo de secretário-geral, ajudando o novo presidente, né, o Roberto Carneiro, que veio do Espírito Santo, uma pessoa muito qualificada mesmo, fez um grande trabalho no Espírito Santo. Nosso trabalho é o seguinte, e é uma determinação do Marcos, nós não queremos quantidade. Mais uma vez, voltando, para você ver que a minha
atuação em Rio Preto, ela reflete a determinação do Marcos a nível nacional. Não queremos quantidade, até porque se quantidade desse resultado, o Rodrigo Garcia seria governador com 500 prefeitos apoiando ele, inclusive prefeitos do Republicanos, tá? Então a quantidade não é o que move a gente é movido por qualidade. Hoje nós temos no estado 3 prefeituras importantes, eu vou considerar 4, vai. Mongaguá no litoral, as 2, né, importantíssimas, Campinas e Sorocaba, prefeito Manga de Sorocaba, prefeito Dário de Campinas, a prefeita de Francisco Morato, ali na região da Grande São Paulo, Renata Ceni, que já foi para reeleição, foi reeleita com 90% de aprovação, e o sucessor dela deve ser o vice, também filiado, vai ser filial Republicanos. E aqui na região, o objetivo óbvio é Rio Preto, né, chegar a Rio Preto com a Coronel Helena. Estamos avaliando algumas potenciais filiações, mas todas as filiações de prefeitos de mandato vão passar por um crivo, que nós vamos montar um comitê político de crivo, para avaliar se interessa ou não interessa. E também vamos avaliar as cidades onde haverá potenciais candidatos. Porque é o seguinte, imagina o seguinte cenário. Eu consigo trazer 300 prefeitos para o partido. Eu vou ter que custear isso. Eu vou ter que dar sustento, vou ter que dar fundo eleitoral para eles fazerem campanha. E os recursos do fundo eleitoral são limitados, né? Não dá para alimentar tudo isso. Então nós temos que realmente fazer uma avaliação bem aprofundada. Não vamos sair puxando o prefeito com rastelo, não é esse o objetivo, até porque também tem uma outra postura do Marcos, que é respeitar os outros partidos. A gente respeita o espaço dos demais, a gente acha que os parceiros têm que ter seus respectivos prefeitos, seus espaços, mas nós vamos fazer uma avaliação muito minuciosa de quem vem e de como vem. Aqui na região especificamente, existe a possibilidade, até de antemão aqui, da filiação do prefeito Dilmo, de José Bonifácio. Presidente da AMA. Presidente da Associação dos Municípios da Araraquara. Isso, estamos conversando, alinhando com ele, eu espero que se concretize o mais rápido possível, temos uma base boa lá em José Bonifácio. De cabeça aqui agora, assim, não lembro exatamente daqui da região, mas mais um pouco para frente ali, em sul de Menuce, nós temos o Lió. Desculpa, como é que eu vou esquecer da minha prefeita maravilhosa, prefeita Valéria de Jaci, né? Brilhante prefeita, uma empresária de sucesso. Estive lá agora recentemente, vai para a reeleição, vamos dar todo o suporte para a Valéria, uma belíssima gestão, ela deu um resultado maravilhoso na eleição do Marcos, então assim, fundamental, ela é prioridade aqui na nossa região, e vamos compor com os outros partidos também. Onde a gente não tiver nome, potencial, nós vamos sentar com esse escopo de partidos parceiros e vamos discutir. Eu te apoio aqui, você me apoia lá, eu abro mão aqui, você me apoia lá, e essa vai ser a dinâmica do trabalho. Lembrando, o nosso foco é qualidade, não quantidade. Rio Preto, quais são os partidos que têm força que você verifica aí, que acaba refletindo na região? Porque nós temos também deputados atuantes, por exemplo, nós temos o Fausto Pinato de Fernandópolis, inclusive está avaliando abrir um escritório político aqui em Rio Preto, nós temos o atual presidente da Assembleia Legislativa, que é muito forte em Votuporanga, enfim, não sei se o PSDB hoje aqui você considera uma força. Quem são as forças aqui de Rio Preto? Quais são os partidos que você acha que tem condições aí de construir alguma candidatura também? Eu acho que o próprio MDB do Edinho, né, do Baleia, do Itamar, eu acho que é uma força importante. O PL, com certeza absoluta, talvez a maior força hoje, né, em termos de tamanho, né, porque o que determina o tamanho do partido é o número de deputados federais, né? Então acho que eles vão passar de 100 agora aí com as migrações, enfim. E o PSD com certeza é também uma força importante que precisa ser considerada. Então eu imagino que com o PSD uma conversa vai ser mais ou menos nessa linha. Eles têm candidatos em cidades estratégicas que vão depender do apoio dos republicanos, tal qual a gente vai depender do apoio deles em cidades importantes para nós, como Campinas, como Sorocaba e potencialmente como Rio Preto. O PSD, por exemplo, levou a prefeita de Bauru, a Suelen Rosim. Então lá ela deve ir para a reeleição, obviamente, e óbvio que se isso tivesse à mesa para discutir, e essas decisões, as deliberações todas vão passar pelo Executivo Estadual, pelo Presidente Estadual e pelo Presidente Nacional,
E aí é onde a gente vai sentar e vai, olha, tá aqui, o jogo é esse. Precisamos de... uma coisa importante. Em dado momento, o Marcos conversando com o Kassab, e eles disseram, vamos trabalhar onde for possível, onde não for, vamos disputar e republicanamente, né? Gilberto Kassab, secretário estadual de governo no governo de Tarcísio. E presidente nacional do PSD. Presidente nacional do PSD. E o Progressistas, União Brasil, o próprio PSDB? Eu não mencionei eles especificamente porque eles estão num processo, me parece, de federalização. Ou federação, agora eu não sei qual é a expressão correta. É uma das duas. De juntar, União com PP. Se juntar, aí eu faço uma provocação, né? Com quem nós vamos conversar em Rio Preto, por exemplo? Com Paulera ou com o Júnior do União Brasil? Ou tem vereador Júnior, Francisco Júnior. Isso. Paulo Paulera, presidente do PP. Paulera, sim. Então, com quem nós vamos falar? Fala com os dois, pô. Mas eu acho que... Se cada um tiver um interesse aí, gente. É o mesmo caso do PSDB. A possibilidade de haver uma federalização, federação entre PSDB, Cidadania e mais alguém. Eu não me lembro qual outro Solidariedade? Partido. Não, Solidariedade acho que é com outro. Vai fundir. Porque a gente tem a cláusula de barreira, né? Isso. Cada eleição vai ser cada vez mais difícil, né? Manter Exatamente. A estrutura partidária. Né? Na verdade, a cláusula de desempenho, que a gente chama de cláusula de barreira, sim, que é o nome popular conhecido, ela veio justamente para isso, né? Para você ir afunilando e diminuir o número de partidos. Então, essas fusões, incorporações, elas vão acontecendo justamente porque os partidos não alcançam essa cláusula. Desculpa. Aí, nesse processo, nesse momento, tem algumas fusões, incorporações e federalizações acontecendo. Então, a gente fica sem saber. O fato é que o Republicanos segue como Republicanos. Eu entendo que o PL nem precisa, né, federar com ninguém, né, pela sua força, pelo seu tamanho, e nem seria muito útil isso, talvez. Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda tem muita força política, né? Tem muita força, precisa ser respeitado como força política, e vamos só ver quais são os próximos passos, né? Como é que ele vai fazer? Ele vai ficar nos Estados Unidos? Não vai? Vai vir? Como é que o STF vai conduzir aí esses processos? Porque hoje está muito nebuloso ainda. Mas eu estou tratando especificamente dos partidos que já estão bem resolvidos, assim, né? Nós somos muito bem resolvidos, acho que o PL também está muito bem resolvido, o PSD também muito bem resolvido, e esperar o processo aí desses outros partidos para ver como é. O MDB também eu acho que está muito bem resolvido, e esperar, ver o que vai acontecer e manter diálogo. O PSB também, mas aí eu não sei como é que a atuação do Valdomiro seria em termos de partido, porque sair do partido também não pode, né? Porque senão ele perde mandato, a não ser que tenha uma anuência, que eu também não acredito. França, entendeu? Atual ministro, governo Lula. Muito difícil. Então é isso, eu estou aberto para conversar. Legal. Diego, passou muito rápido a nossa conversa. Te agradeço demais pela presença sua aqui no Diário do Rodrigo Lima, no podcast. Obrigado, nem teve polêmica, né? Você não fez nenhuma pergunta mais complexa. Pô, você mesmo falou. Teve sim, teve. Depois da repercussão, depois você me liga, né? Fala, ô Rodrigo, aquele lá. A conversa é sempre aberta, é sempre assim. Não teve polêmica porque você respondeu as perguntas. É verdade, se eu não responder, aí fica complicado, né? Mas eu agradeço a oportunidade, acho que é uma oportunidade de poder expor um pouco de uma ideia que às vezes ela não é retratada da maneira como ela poderia ser. Às vezes em notas, alguma coisa ali, uma coisa aqui, até pelo espaço fica muito difícil de você desenvolver um pouco do assunto, e acho que é uma oportunidade democrática de ouvir um ator político da cidade, né? Que certamente, não estou falando especificamente de mim, mas estou falando do meu grupo político, que vai estar com certeza na urna de uma forma ou de outra. E o espaço aqui é democrático também. Eu quero trazer todos os... Se possível aí trazer os principais presidentes de partido, os pré-candidatos para a gente estar trocando ideia. Já convidei a Coronel Helena também, a secretária estadual de esportes, para voltar aqui como secretária, né? Como secretária ao podcast Diário do Rodrigo Lima, para a gente bater um papo, conversar sobre Rio Preto, sobre os nossos problemas, porque o objetivo é um só. Ajudar a nossa sociedade, ajudar a comunidade e debater a cidade como um todo, né? Essa é a nossa intenção também. Sempre com muita transparência, né? E muita responsabilidade dentro do jornalismo profissional que a gente faz também, né, Diego? É isso aí.
Pessoal, agradeço muito você que esteve conosco até agora, aqui acompanhando essa entrevista. Você pode rever depois no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre também no YouTube, tá certo? E você sabe, jornalismo aqui tem lado! O seu! Um abraço e até a próxima, pessoal!